da minha história e algo que me chamou a atenção no dia de hoje, dentro da palavra do Senhor Jesus, né? Tô com uma camiseta aqui um pouquinho cansadinha, né? Você tá vendo aí? Ó, aberta aqui, mas é uma blusinha que eu gosto de usar, né? Até porque às vezes blusa muito fechada incomoda um pouco. E daí dá pra ver, né? Que tá aí as minhas cicatrizes, do meu testemunho. Foi dia 23 de maio de 2024. E tô aqui hoje, né? Para falar um pouco de mim, né? Espero que o que eu vou falar aqui chegue até você de uma forma bem clara, bem específica. Em 23 de maio de 2024, por mais ou menos 1h20, eu retornei ao meu área de serviço e aonde fui atingido, né, por um arco do circuito de 138 kV, aonde foi queimado 30% do meu corpo. Eu tenho marcas no meu braço, né? Você vê aí, né? E eu queimei bastante parte do corpo, os braços, tem as pernas, rosto. Graças a Deus, né? As marcas estão escuras hoje aí, vocês podem ver. Queimou bastante minha boca, aqui em cima, nariz, né? E no decorrer do acidente, eu tive um momento que eu apaguei e ali Deus me tirou por alguns momentos, não posso dizer quanto tempo, se foi segundos, foi minutos, mas eu faleci na escada e depois voltei consciente e sabia mais ou menos o que estava acontecendo comigo naquele momento, que eu tinha sofrido um acidente. E imediatamente eu pedi que os companheiros, né, da equipe me tirassem dali. E me tiraram da escada, eu desci, bem consciente, tirei o capacete, franquei a balaclava, tirei o óculos. E nisso, eu caminhei um bom pedaço até próximo à sala de comandos, onde estava o restante da equipe, mais uma outra equipe que chegou lá no local. E eu fiz a minha pergunta, me fala a minha situação. Eu tentava tirar minha luva, vocês veem minha mão aí, bem atingida, né? E eu digo para os irmãos que foi duro ouvir a palavra que eu ouvi, que eu estava bem queimado. 30% do corpo queimado e 70% do uniforme queimado. O uniforme queimou 70%, meu corpo foi 30%. Né? E eu agradeço ao meu eterno Senhor Jesus Cristo por estar vivo. As marcas não me incomodam, não me incomodam mesmo. E eu digo para os irmãos que eu nasci de novo, tá? Você que talvez não acredita no milagre, no que o Senhor Jesus pode fazer hoje, ou o que o Senhor ainda faz, eu confesso para os irmãos que Ele faz milagre. Ele realiza sonhos, Ele ressuscita mortos, Ele cura, Ele liberta, tá? E Deus me mostrou isso e me trouxe para muito mais perto dele. Não, Deus me deu somente uma segunda chance de continuar vivendo. Deus me deu uma responsabilidade de levar a palavra de uma forma diferente. Quem me conhece sabe que eu sou, né, por misericórdia de Deus, levita da casa do Senhor. E eu fiquei sem voz por ser entubado, fiquei 10 dias em coma. E
Ao dar entrada no hospital, né, para resumir um pouco aqui o meu testemunho, eu tenho mais algumas coisas para falar dentro da Bíblia. Mais uma vez, devido à fumaça ingerida, eu faleci mais uma vez. Ah, mas como que você sabe disso, Francisco? Porque eu sentia muitas dores aqui, e foi da compressão torácica. Eu, como sou formado em bombeiro civil e socorrista, né? Muitos falam massagem cardíaca, não. É compressão, você está comprimindo, compressão torácica. E fizeram em mim para reanimar novamente o Francisco, né? E aí, né, eu pude ver, né, que eu tinha falecido realmente. Isso quando eu voltei, né? E o período que eu fiquei em coma, muitos dizem que viu uma luz branca. Apareceu uma luz branca, e aí, para mim não foi luz branca, irmãos. Eu realmente fiquei num lugar onde eu não via nada, onde eu não sabia de nada. Mas por um instante Deus me deixou permitir ser levado a um lugar aonde fizeram um trabalho de, né? Não sei se foi de macumbaria, se foi feitiçaria, se foi voodoo, não sei o que foi. Sei que foi feito um trabalho e Deus revelou esse trabalho que foi feito para a minha morte. E foi aonde eu sofri o acidente por esse motivo, né? E irmãos, vocês vão ouvir um pouquinho de barulho dos cachorros de latino, né? Que eu tô aqui na sala. Deus me deu algo para falar e eu tenho que falar. E eu fui levado a um terreiro. E nesse terreiro havia muitas pessoas vestidas de branco, alguns com turbantes na cabeça. E, enfim, eu pude ver claramente que eu pude ver um caminho de pedras brancas, né, aonde era terra preta e o pessoal estava me recebendo ali como um príncipe naquele lugar, um lugar de trevas, entendeu? E chegou minha enteada aqui, ela vai passar daqui a pouco aqui, tá, irmãos? Ao vivo é assim mesmo, né? É dessa forma. Pode passar, Catherine. Então, eu fui contemplado a um lugar, né, que queria que eu fosse aceito ali. E eu não via meu corpo, eu estava em espírito. E Deus me fez entender que foi necessário eu entrar por aquilo ali para entender que o trabalho que foi feito era para mim morar naquele lugar. Só que aquele lugar era o inferno, irmãos. Era um terreiro, inferno. Ou se eu, né, como voltei à vida, eu tomasse uma ira contra Deus e servisse às trevas, porque fiquei com marcas e deveria odiar o Senhor. E pelo contrário, naquele lugar eu falava assim: eu não quero ficar aqui, eu não pertenço a esse lugar. E aquele caminho de pedras brancas e o chão bem escuro, uma terra muito preta, me conduzia a algum lugar. E de repente eu me deparo com um homem todo preto, com uma máscara, que é até de um filme, que é do Pantera Negra. E eu não sei por que Deus me permitiu ver aquilo ali, porém,
Ele já é morto fisicamente, e no filme também ele era morto. E naquela cena ele já estava morto e já estava com essa imagem aqui, nessa posição, e fez assim com a cabeça, me comprometeu, na verdade, perdão a palavra, me cumprimentou com a cabeça somente. E eu olhei para ele e eu estava indo assumir o lugar dele. Para quem sabe a história do Pantera Negra, desse personagem, né? Ele era um príncipe e após a morte do pai ele se tornou o cabeça daquela tribo, né? E de repente eu sou tirado daquele lugar e levado a um lugar parecido com aquele onde eu vi muitos monstros, coisas terríveis. Mas depois, quando começaram, né, na linguagem, né, na medicina, para quem fez o curso de técnico de enfermagem, também tem o curso de enfermeiro aí, assim como eu tenho um pouco do conhecimento, né, na área de cuidador, socorrista, bombeiro civil, além da elétrica, quando estavam desmamando dos medicamentos para que eu pudesse começar a voltar, eu vi uma tela muito grande e de repente aquela tela foi crescendo mais e eu entrei para aquela tela e entrei num lugar verde, muito verde, onde havia a gente chama, né, capim, e eu naquele lugar de paz não ouvia mais nada e não havia seres naquele lugar, era somente eu. Lugar de descanso, lugar onde o Senhor me mostrou, seu lugar é aqui, porém não é aqui que você vai ficar, não agora. E eu pude ter um momento que eu contemplei a lateral, o fundo, e de repente quando eu presto atenção, uma largura mais ou menos assim, vamos botar uns 40 a 50 centímetros de largura, descia uma água em forma quase de um tubo ao meu lado, tombava os capins daquele local. Ia descendo. E lá embaixo havia um vale, mas era só mato e as montanhas verdes. Quando essa água descia, ouve-se uma música no fundo, como essa que talvez vocês estão ouvindo aí. Acredito que vocês estão ouvindo esse fundo que eu botei, né? E eu pude entender por que eu estava naquele lugar. E fiquei ali por um tempo. E comecei a perguntar, Senhor, que lugar é esse? Que não tem nada, não tem ninguém, mas há uma paz tão grande. E por que essa água? Não tinha pedras, irmão, não tinha caminhos para que essa pedra viesse, essas águas viessem passar como se fosse uma fonte de uma cachoeira, um riacho. Não. Eu entendi que aquela água era uma água que eu provei dela e por isso eu estava vivo, porém em espírito. Irmãos, eu confesso para os irmãos que morrer e voltar novamente é uma experiência que muitos hoje não têm, alguns já tiveram, outros vão ter, né, porque talvez está escrito no livro da vida. E eu pude entender que sofrer o que eu sofri, não teria como eu estar vivo hoje em dia. Eu estou para ir operar minha mão, tá aqui, ó, para vocês verem, minha mão não abre totalmente, ó. Eu tenho esse dedo torto, tenho esse que não mexe, esse ainda mexe. Se eu segurar aqui, ó, e esses dois que fecham, mas não fecha total.
Essa aqui fecha melhor, mas também tenho que abrir aqui. Esse dedo aqui não fecha total. Então eu tenho algumas lesões, né? Vocês verem aí. Pena que eu não posso mostrar a parte do meu corpo toda, mas é só para vocês terem noção o quanto eu fui queimado até aqui atrás do velo. E como suportar 138 kV no corpo? Surgiu um arco do nada, falha do equipamento. E eu estou aqui hoje como testemunha viva que Deus existe. Para aqueles que não acreditam em Jesus, até mesmo não acreditam em Deus, eu posso dizer para você, meu irmão, que Jesus existe. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E saindo um pouco do meu testemunho, irmãos, eu vi em Apocalipse 17 que fala sobre a mulher montada na besta. E o anjo disse para João, né? E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo-me: mostra-me-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Como se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Jake. E a gente vê, irmãos, que aqui traz algo muito forte. E levou-me o espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura de escarlate e adornada com ouro, pedras e preciosas e pérolas, que tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominação e da imundície da sua fornicação. Vamos lá em Êxodo capítulo 20, né? Versículo 4 ao 5. Êxodo 20. Quem quiser acompanhar comigo aí. No 4 diz assim: não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Aí vamos em Salmos. Isso está falando, irmãos, os adoradores de imagem. Eu não sigo religião, eu sigo a Cristo. Eu faço parte da igreja pentecostal Jesus é a Luz do Mundo, aqui em Tanguá. E falar de Jesus para mim hoje é algo tremendo. Pega aí Salmo 135, versículo 15 ao 17. Aos ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não vê, tem ouvido, mas não ouvem, nem há respiração alguma nas suas bocas.
semelhantes a eles se tornam os que fazem e todos os que confiam nele. Irmãos, o que eu ouvi hoje pela manhã estava falando sobre a queda da igreja e o início do fim. Aqui falou sobre reinados que se embriagaram com o vinho, né, da imundície, da prostituição, né, e como é que eu vou dizer? Você vê bem claro aqui que hoje em dia nós já estamos vivendo isso. Tem pessoas de alto patamar que já está se unindo ao anticristo, governos com grandes poderes que vão dar o seu poder, como a Bíblia relata, a besta. Irmão, é uma palavra um pouco pesada, mas é a realidade de hoje em dia. Por exemplo, eu estou aqui falando do meu testemunho. Como eu fui esse dia na igreja, está o meu testemunho lá em São Gonçalo. Eu confesso para os irmãos que o que eu tenho visto nas redes sociais, quando uma pessoa está lá entregando uma profecia que às vezes nem de Deus é, as dancinhas que surgem hoje em dia, que dizem ser do Espírito Santo. Aí você que já frequentou um centro espírita, que está me assistindo agora, né, que hoje pode ser o Evangelho, ou não faz parte de nenhuma parte dessa, nem o Evangelho, nem Espiritismo, você vê aquele tipo de dança e você identifica algo que você já viu lá dentro. Eu acredito que a dança do Espírito Santo seria algo diferente. Hoje as pessoas querem a igreja receber o melhor, não sabe de que forma, na emoção. O emocionalismo está tomando conta das igrejas. As igrejas mais cheias hoje em dia, elas não estão somente cheias, elas estão inchadas, assim como um corpo quando começa a entrar em decomposição. O que eu quero dizer para você nesta manhã, início de tarde, que são 12h20 agora, é que falar para quem não tem testemunho, para quem não tem experiência, uma vivência, é fácil. Mas falar para quem tem uma bagagem de experiências boas e ruins, a gente sabe que nós estamos falando. Irmãos, a queda da igreja já está acontecendo há muito tempo, irmão. Como fala na Bíblia aqui, em Apocalipse 18, a queda da Babilônia. Começou lá no capítulo 17. Quando os fariseus começaram a tomar para si uma doutrina aonde condenava Cristo, mas queriam criar imagens para poder adorá-lo. Que adoradores de Deus eles eram, que tanto falavam de Deus, tanto falavam do Messias que ia vir, mas eles achavam que o Messias ia vir em cavalos, montado num cavalo branco, todo coroado. Jesus veio na simplicidade. Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Jesus veio para mim e para você, que precisa dele todos os dias. E não veio para aqueles que colocam um terno, uma gravata e se acham melhor do que eu e você,
que somos apenas um aprendiz da palavra, mas que talvez muitos de nós estamos no caminho da obediência, diferente deles que não estão. Por quê? Porque nós estamos doando. Eu tenho visto aqui pessoas que estão aí, curtindo, né, de alguma forma. Tem pessoas que estão me ouvindo e estão vendo que é uma realidade do que eu estou falando. Vocês estão diante de um milagre vivo. Irmãos, falar do meu testemunho, em alguns momentos é difícil. Mas você é evangélico que está com essa camiseta. Irmão, não estou escandalizando o Evangelho de Cristo, não. Eu botei só para vocês terem noção. Tudo isso aqui meu foi queimado. Eu tenho marcas na minha cabeça. Eu tenho um problema que até hoje me causa grandes dores nessas regiões aqui. Só que a minha preocupação hoje é fazer você entender, não te obrigar. Jamais irei te obrigar. É entender que quem é evangélico que está me assistindo aí, mesmo que não me conheça, eu não estou aqui fazendo esse vídeo para atrair seguidores, não. Eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor. E desde já quero que Deus abençoe a tua tarde, abençoe a tua casa, que Deus possa entrar com a presença dele na tua casa e transformar tudo aquilo que talvez esteja em ruína em bênção. Eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre o teu trabalho, sobre até mesmo o teu propósito que você tem feito com Deus aqui, para que o inimigo não possa ouvir. Eu profetizo uma mudança em nome de Jesus a partir de hoje. Se você tem fé, o que você tem pedido ao Senhor em oração, Deus irá fazer. Eu tenho participado de uma campanha, irmãos, que fala, eu vou ler aqui para você. Apocalipse 3, versículo 7. Só para você entender o que Deus colocou diante de ti. Vamos lá, você que está aí me assistindo. Mensagem à igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escrevo: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eis, eu sei as tuas obras, Eis que diante de ti, olha o que Deus está falando com você, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Realmente é o que nós temos, pouca força, e muitas das vezes. E posso estar falando com você agora, que está com pouca força, de acreditar nas palavras que eu tenho falado. Tem uma pessoa que botou aqui: eu creio em nome de Jesus. Amém, minha irmã. Amém. Receba em nome de Jesus. Se você crê no nome de Jesus, vai acontecer o milagre. Vai acontecer um milagre na tua vida. Então eu volto aqui. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. O Senhor já está com a porta aberta na sua vida. Né? E ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Entendo o que Deus está te falando. Mesmo você com pouca força, com pouca fé, guarde a palavra do Senhor aqui, dentro do teu coração. Sabe essa mão aqui? Sabe esse antebraço aqui? Não era para estar aqui, irmão. O médico falou que ia amputar, mas está aqui.
para a honra e glória do Senhor. Irmãos, às vezes, essa porta que Deus botou diante de ti, diante de mim, nós não conseguimos entrar, não é porque o inimigo colocou algo, não. Às vezes somos nós que colocamos uma barreira, por não acreditar que somos capazes de entrar pelaquela porta e alcançar nosso milagre. Eu digo para vocês que estão me assistindo, pode ser poucos, pode ser muitos que estão me assistindo, aonde essa palavra está indo agora, eu quero que a essência do Espírito Santo possa te visitar como está me visitando agora e como me visitou nesta manhã. Irmãos, não troca o Senhor Jesus por nada. Eu completei um ano, dia 23 agora, sexta-feira. Um ano de vida. E hoje estou fazendo a minha primeira live. A agradecer o nome do Senhor Jesus. Na minha e na tua vida. Irmão, não troca a Jesus por nada, por imagem, por palavras. Se aonde você está não estão pregando a verdade, busque aqui, ó. Aqui da palavra, ó. Ela é o manual do cristão. Meu Deus. Irmão, me perdoe as lágrimas. Glórias a Deus. Por eu estar aqui sentado falando com vocês. E ver que tem pessoas que acreditam no Senhor. Eu não estou aqui de brincadeira como muitos estão fazendo hoje, irmãos. Escandalizando o nome do Senhor. Eu apenas estou aqui trazendo um pouquinho da realidade do nosso dia a dia. Eu falei uma parte da queda da igreja, só que a outra parte, o início do fim. Irmãos, o governo do anticristo já está aí. Infelizmente, irmãos, eu não posso falar algumas coisas aqui, que senão pode cair a live. Mas lá fora, né, existe um grupo muito grande que quer predominar, não somente lá fora, mas no Brasil também. E hoje nós não estamos sendo atingidos por algumas coisas ruins, porque Deus tem um grande amor pelo Brasil e a sua misericórdia por nós, ela é grande demais. Por isso não acontece certo desastre aqui no Brasil. Mas, irmãos, naquela época o próprio Senhor Jesus Cristo foi confrontado, tá? Por muitas das vezes. Quantos paralíticos, quantas pessoas enfermas foi até Jesus, querendo apenas um milagre. E o que Deus fazia? Jesus Cristo pulava, rodopiava, fazia gestos como se estivesse no centro espírito? Não. Ele perguntava: o que queres que eu te faça? A pessoa falava e Jesus simplesmente falava: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, somente tocou na orla, as suas vestes, foi curada, foi liberta. E
por que que nós, muitas das vezes, duvidamos que Deus não faz? Isso aqui, ó. Eu posso falar de mim porque eu vivi cara a cara com a morte. Meus irmãos, se vocês puderem ver, tem uns testemunhos meu, tem um contando testemunho quando eu estava todo de branco na minha igreja. Foi o primeiro dia que eu botei os pés na minha igreja. Eu dei meu testemunho. E tem um agora recente falando numa segunda parte do meu testemunho. Se vocês quiserem lá assistir depois, compartilhar, fique à vontade. Ajuda, não é o meu canal crescer, não. Ajuda a palavra do Senhor a chegar em lugares aonde muitas pessoas precisam ouvir Jesus falar. E o início do fim, irmãos, está aí. Igreja se corrompendo. Não vou falar aqui de dominação nem de pastores nenhum, porque eu não estou aqui para criticar ninguém. Mas nós temos visto vídeos, matérias sendo faladas, igrejas que estão se corrompendo, se envolvendo, fazendo vínculo com as trevas, para mim não falar a denominação inimiga. E aí, irmãos, você tem vivido a verdade, você tem vivido a mentira. Você crê em Cristo ou você crê somente no inimigo, que é Satanás? Irmãos, a Bíblia nos mostra que virão falsos profetas e hoje estão cheios, porque querem botar isso aqui no bolso. Viver a palavra dói, machuca. Cristo nos ensinou e nos mostrou aqui. Se eu procurar aqui, irmãos, em Mateus 7, 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Antes um pouquinho está assim: não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, bom fruto, cortada-se e lançada no fogo. E assim pelos seus frutos os conhecereis. O que Jesus está querendo dizer? Ele nos conhece, irmãos, através dos nossos frutos. Se você é uma boa árvore e está sendo apedrejada, dê glória a Deus por você estar sendo apedrejado, porque eu fui apedrejado. Irmãos, há um tempo atrás, alguns anos atrás, jogaram álcool em mim, puseram fogo. Eu estou vendo aqui Terezinha Sutil. Eu creio, irmão, que Deus está reunindo o seu povo de cada igreja e cada lugar e trazer em um aprisco. Em Isaías, eu não me recordo, porque devido ao acidente mexeu um pouco com a minha memória. Hoje eu estou fazendo até um tratamento, um medicamento para melhorar. Em Isaías 66, não lembro o versículo, fala de algo assim, mais ou menos igual a irmã falou aí, que Deus iria tirar um povo dentro de outro povo. E o que eu entendo com isso? Que Deus ele vai separar, irmãos, dentro de um povo que diz Senhor, Senhor, mas não serve ao Senhor de verdade. E lá no meio tem aqueles escolhidos e aqueles que estão sendo chamados porque Deus vê algo especial e está retirando
para formar apenas um único povo e levar a sua noiva. Não existe a passagem das 10 virgens? 5 loucas e 5 prudentes? Aí já diz tudo. Quem tiver, meu irmão, o seu tesouro na mão, guarde para que não venha perder, porque um dia ele virá, e esse dia está próximo, irmãos, próximo. Eu não sei se vocês, irmãs e irmãos que estão assistindo, assistem algumas coisas na internet. Cuidado com o que se assiste na internet. Algumas coisas não são reais. Quando você ouvir algo que não bate, vai na Bíblia e procura se na Bíblia está escrito aquilo que foi falado. Hoje tem Bíblia, irmãos. Tem Bíblia com palavras retiradas que o Senhor Jesus não falou. Tem palavras acrescentadas que o Senhor Jesus não falou. João, quando é levado à ilha de Patmos, como é que saíam as cartas dali e foram distribuídas às 7 igrejas? Como foi? E estão distorcendo a palavra do Senhor. Como tem um povo aí, né, querendo mudar o que Jesus é, e o que Jesus deixou bem claro na palavra, que o nosso Senhor Deus deixou bem registrado. Deus é amor. Sim, Deus é amor. Vírgula, mas também é fogo consumidor. Deus ama os pecadores? Ama. Eu sou um pecador, você é um pecador. Ninguém aqui é santo. Nós estamos procurando viver uma vida de santidade. Certo? Mas Deus ama o pecado? Não. Ele abomina o pecado. Deus criou o homem e criou a mulher. Depois do pecado entre Adão e Eva, Deus uniu o homem e a mulher. Ali foi o primeiro casamento. E isso tem que ser levado até o final. Dessa forma. Mas não como estão ensinando nos dias de hoje. Irmãos, pode vir crítica, pode vir o que for em cima do que eu estou falando agora. Mas é o que Deus está mandando falar. Porque, como eu falei, a queda da igreja também se resume nisso. As pessoas misturar as coisas e dizer que isso é normal. Nada a ver. Depois que botaram nada a ver dentro da Bíblia, as pessoas passaram a servir a Jesus de uma forma diferente. Tem nada a ver, isso pode. Isso é doutrina do homem. Nem tudo é doutrina do homem, não. Vai na Bíblia. Busca na Bíblia. Pode alguns interrogar e dizer, mas a Bíblia foi escrita por mão de homens. Sim. Mas quer tirar a prova de Deus, né? A Bíblia nos relata, você que é fiel no seu dízimo, e até mesmo na sua oferta, e fiel a Deus com a sua vida espiritual, e com sua vida no dia a dia, que não adianta você viver uma vida totalmente errada e depois você querer fazer prova de Deus, não. Você tem que estar andando correto. E não é fácil você se pôr na posição todos os dias e todas as horas. Porque todas as horas e todos os momentos nós pecamos, nós erramos contra o Senhor. Mas temos que ter consciência de se arrepender do pecado. Como o Senhor falou para aquela prostituta. Vai e não peques mais. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra.
Se eu estiver falando alguma besteira aqui, me desculpa a palavra que eu falei, da mulher impura naquele momento, naquele ato, né? Atire a primeira pedra. Acredito que hoje, né, tem muitos santarrões aí, né, que quer falar que eu sou santo, você não é. Se você fosse santo, nem aqui você já estava. Não estava mais, estava no céu. Nós estamos aqui passando um aprendizado. Que nós temos que nos preparar, irmãos. Irmãos, ama o próximo como a ti mesmo. Mas não quer dizer, como foi falado esses dias, que eu vi um vídeo do Satanás usando aquela pessoa para dizer que amar o próximo é eu sentir amor a uma pessoa do mesmo sexo. Não, tem nada a ver. Amar ao próximo como a ti mesmo é o amor que Jesus sentiu e sente pela igreja até hoje. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós. Para que hoje você pudesse estar assistindo o que está sendo falado, para que eu pudesse estar aqui falando meu testemunho. Há pouco tempo, irmãos, eu vou ser bem sincero, essa caixinha aqui, ó, que não pesa quase nada, essa mão e essa, eu não aguentava levantar por causa do acidente que eu tive. Tá aqui, ó. Talvez chegou algumas pessoas agora e não sabem o que foi falado no início da live. Eu sou um homem que se acidentou, um acidente elétrico no 138 kV, no estado de Goiânia, não foi aqui no Rio de Janeiro. Foi no estado de Goiânia, na cidade de Catalão. Eu estava trabalhando lá, eu sou daqui. Eu sou nascido e criado no município de São Gonçalo, no bairro Jardim Catarina. Hoje, a minha residência é em Tanguá, né? Próximo a Rio Bonito, para quem conhece. E falar do meu testemunho é uma honra para mim hoje, porque eu vejo o cuidado do Senhor Jesus Cristo comigo, com a minha família, com a minha esposa, que ficou o tempo todo no hospital lá, cuidando de mim. Os meus pais que saíram daqui, correndo juntamente com ela. O acidente foi no dia 23, dia 24, eles estavam lá. Minha irmã teve alguns dias depois, um pouquinho mais para frente, mas foi lá. E eu não tinha voz, eu não falava. A minha mente só ficava assim: você não vai cantar mais, você não vai louvar mais, você não vai falar da palavra de Deus mais. Hoje eu voltei a louvar. Hoje eu falo da palavra do Senhor. Hoje eu tenho a minha voz de volta. Deus, cada dia tem restaurado algo em mim. Meus queridos, eu quero aqui agradecer, tá? A cada um que assistiu. Pedir a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês. Tá? Eu vou olhar aqui uns comentários aqui, né? Cadê? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, gente. E ver os comentários aqui, agradecer a cada um, ao Guilherme, a minha esposa também que assistiu, Souza, Montinha, Terezinha, Priscila, Eduardo, Edu, Helena, Luiz Pereira,
né? Jonathan, né? Cauê Jonathan, se eu não me engano, que está aqui. Edneia, Tiago, Uzer, né? Com a numeração do lado aqui. Kaduki, Paulo Henrique, Jéssica, Enego Fox, Brunelli, Vini, Nilcinho, né? E outros nomes aqui, né? Robson, entre outros nomes. Eu quero agradecer a cada um, né, que assistiu essa live, né? Quem pegou do início, quem não presenciou o início todo, obrigado aí pela participação, tá? Fiz isso porque Deus tocou no meu coração, né? Como eu falei anteriormente, a Adriele, né? E comentou logo, minha esposa que botou Deus é lindo, né? Deus é Deus do impossível, é verdade, minha irmã. É isso aí, é verdade. Queridos, eu quero agradecer a todos aqui, tá? Um forte abraço a todos, que Deus abençoe a cada um e que vocês possam compartilhar essa live. Posso deixar seu comentário depois aí que assistir novamente, tá? Ore pela minha vida, né? Eu me chamo Francisco Orlanderson, né? Não tenho mania de estar fazendo live, né? É a primeira pelo TikTok, né? E apareceu pessoas aqui que eu nem conheço, mas que tiraram um tempinho do seu tempo para ouvir a palavra do Senhor e um pouco do meu testemunho, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima live aí, né? Espero que Deus possa abençoar a vida de vocês em nome de Jesus.